É o projeto Eureka invadindo a sua casa, pedindo licença, no bom sentido, para que nós falemos com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. É a fase do Eureka que trata especificamente do Enem. Enem, dia 27 de agosto, é o dia da prova. Estamos adentrando a julho e, é claro, o Eureka seguindo o seu trabalho. A cada semana, uma sintonia diferenciada. Nos programas anteriores, olhamos carinhosamente para geografia e biologia. Também observamos, na semana passada, a química e a história. E a surpresa de hoje. Hoje, o nosso trabalho se dá com a estreia do professor Carlos em literatura. E é claro, não só a boa literatura, abrilhantando o programa Eureka de hoje, o projeto Eureka, mas também a geografia. Então temos o retorno da geografia para termos uma pitadinha a mais dos conhecimentos da geografia tão propalada nestes últimos dias, exatamente por conta de Copa do Mundo e de curiosidades, como o árbitro eslovaco, como a Tchecoslováquia, a República Tcheca e, é claro, evidentemente, a divisão de Sérvia e Montenegro. Então, tudo isso é parte do processo de orientação, de ensino, que o Enem também aborda e que, é claro, estamos sintonizados para isso. Mas, nesse primeiro momento, o nosso encontro é com a poesia. E a poesia literária, na estreia do professor Carlos conosco, observando carinhosamente dois nomes especiais. Mário Quintana, poeta gaúcho, poeta do sul, poeta das coisas cotidianas, do carrinho de rolimã à pipa. E, é claro, o poetinha Vinícius de Moraes, para muitos chamado como poetinha, para outros tantos como grande poeta da canção brasileira. Vinícius de Moraes. Então, este encontro, no primeiro momento, é literário. Você pode ter acesso ao nosso material, material de apoio, que é este aqui, através do portal da Secretaria de Estado da Educação, do portal Dia a Dia Educação. Então, www.diadiaeducacal.pr.gov.br. Vai aparecer na tela para você. Você pode ter acesso a esse material e, evidentemente, também ao gabarito das questões que estaremos oportunizando a vocês já na próxima semana. Muitos têm solicitado o gabarito, ele está demorando um pouquinho por razões até curiosas, porque é necessário que você resolva e depois confira aquilo que, evidentemente, está correto, aquilo que pode ser aprimorado, que pode ser melhorado. Então, vamos acompanhar. Olá, meu nome é Carlos, sou professor de literatura. O tema da aula de hoje é poesia. É um tema muito especial. Penso ser o tema mais importante em literatura para o jovem que deseja fazer a prova do Enem. Tá ok? É um tema espinhoso. A poesia não é fácil se diferenciar, por exemplo, da prosa. Até para os grandes estudiosos de literatura, eles encontram bastante desafios para conseguir determinar o limite entre prosa e poesia. Haja vista que nós temos prosa poética, mas nós não vamos entrar nesses méritos. Nós vamos ser um pouco mais simples na nosso estudo. Tá? E vamos conseguir fazer uma boa prova. Ok? Bem, como que eu poderia então diferenciar prosa, poema, poesia? Prosa, ela tem uma característica formal diferente da característica da poesia. Prosa, ela tem uma estrutura linear, uma organização em parágrafos, que por sua vez se organiza em períodos, orações e frase, tendo um sentido completo, né, entre si, ok? Na sua organização. Poema diz respeito à forma também e se organiza então em versos. A poesia é mais essencial, ela busca o sentimento, as emoções do ser, diz respeito a conteúdo. Caracterizando melhor um pouquinho a poesia, nós diríamos que a poesia, ela se organiza em verso, né? Daí a confusão com poema, poesia e poema se organiza em verso, mas tem também outros elementos como ritmo e rima, ok? O que seria então o verso na poesia? O verso é cada linha do poema, que por sua vez os versos se estruturam
em estrofes, que é um outro elemento importante na poesia. Agora nós vamos ver um poema maravilhoso de Mário Quintana, onde vocês vão poder ver e ouvir a poesia em sua plenitude. Inclusive, o poeta Mário Quintana nos dá uma definição maravilhosa do que seja poesia. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, não têm porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Bom, o poema que vocês acabaram de ouvir e ver é um exemplo concreto de poema e poesia no sentido da definição que nós trabalhamos anteriormente. Ou seja, a forma, a divisão, a estruturação dele em versos é o poema propriamente dito. E o que o poeta nos quis dizer é a poesia, ok? Agora nós vamos ao estudo de outro aspecto bem importante que vai contribuir em muito ao entendimento do assunto poesia e até mesmo resolver muitas questões do Enem. Seria o aspecto denotativo e conotativo. O uso denotativo das palavras é o uso real, ok? É o uso objetivo, é o uso dicionarizado da palavra, é o uso verdadeiro. Um aspecto conotativo das palavras é o uso das palavras no seu sentido subjetivo, no seu sentido figurado, no seu sentido irreal, ok? Um exemplo prático que eu poderia dar é a palavra ferro, por exemplo. A palavra ferro, no sentido denotativo, ela nos remete a um material sólido, resistente, um metal acinzentado, ok? No sentido figurado, no sentido conotativo, se nós emprestarmos esse conceito a um ser humano, por exemplo, a um homem de ferro, nós vamos ter então um homem forte, resistente, viril. Para ficar mais claro isso, vamos ver uma questão do Enem. O termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio, denotativo, ocorre em? Letra A, é de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida cumprida a sol. Quando nós resolvemos questões desse tipo, nós temos que nos utilizar desses dois conceitos que nós temos. Nós aprendemos, é o conceito de denotativo e o conceito de conotativo. Eles vão nos subsidiar, vão nos fornecer pistas para resolvermos as questões. Ou é um ou é outro, ok? Vamos ver a letra A, por exemplo. Vida cumprida a sol. Não simboliza sacrifício, dor? Então, nós temos aí o aspecto conotativo ou o aspecto denotativo da palavra. Se ela está simbolizando, só pode ser o aspecto conotativo. Então, essa questão já está eliminada. Não é a letra A. B. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Na letra B, nós temos grifada a palavra cenário, que se refere a impressões digitais. Cenário colocado por Deus, cenários diferentes colocados por Deus nas impressões digitais. É óbvio que não existe cenário em impressões digitais. A palavra cenário está sendo usada, portanto, no seu sentido figurado, no seu sentido conotativo. Não é a questão a ser marcada. C.
O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Por eliminatória, nós saberíamos a resposta, é a letra C, ok? Mas vamos fazer uma análise da palavra dicionário padrão. Realmente ele está sendo usado no seu aspecto conotativo ou denotativo? Vamos verificar. Dicionário padrão é o mais usado atualmente. Olha, ele está sendo usado no seu aspecto denotativo, não tem um sentido figurado aí. É realmente a questão correta. Vamos agora a mais um poema de Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.